Boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência, então, à nossa aula 12 hoje, a segunda parte dela. Está tratando sobre os governos totalitários no período chamado Entre Guerras, né, pós a Primeira Guerra Mundial e início da Segunda Guerra Mundial. E hoje nós vamos tratar a Alemanha, a Alemanha nazista de Hitler. Só que para a gente chegar lá, a gente tem que entender como é que foi a aceitação desse governo e como é que era a situação da Alemanha, né, no período entre guerras também. Já viu a Europa, os Estados Unidos, hoje nós vamos aprofundar em um país específico da Europa, no caso a Alemanha. No final da Primeira Guerra, pouco antes de acontecer, o rei Guilherme da Alemanha, a monarquia, ele foge para a Holanda, ele já tem menos como é que seria esse fim de guerra, seria prejudicial para a Alemanha, ele foge para a Holanda. Dentro disso, quem assume o poder é um grupo civil militar na Alemanha. E esse grupo civil militar vai instituir uma nova forma de governo, que vai ser a República de Weimar, a gente vai conhecer como República de Weimar, né? E esse grupo, ele basicamente está todos os tratados, ele vai assinar todos os tratados pós-guerra, principalmente Versalhes, que é o que foi mais prejudicial para a Alemanha, né? E esse grupo, ele vai se manter até 1933, tá? E esse período que a gente vai trabalhar hoje até a subida de Hitler, um pouquinho a mais disso, tá? Quem vai ser o primeiro vai ser o Friedrich Ebert, que na verdade, o que é um chanceler? O chanceler é como primeiro-ministro, né, quem está ali à frente um pouco do executivo e assume também, não assume, mas ele respeita também a questão do legislativo e do judiciário. A gente tem aqui os três poderes porque é uma república, tá? Basicamente, essa república ela vai passar a existência sendo questionada por várias questões, principalmente por outros grupos comunistas, grupos de direita, grupos fascistas, né? Nós vamos ter também o pessoal, os grupos militares também, querendo sempre depois esse governo, porque foi o governo que fez a rendição da Alemanha. Então ele nunca foi 100% bem visto pela população. Fora isso, a própria população e a própria ela está passando por um período econômico muito trágico, né? Final de guerra, ter que pagar toda a reconstrução dos outros países, várias outras questões de guerra ela vai ter que arcar também. Fora isso, tem que fazer a reconstrução do país. Então, em relação a tudo isso, o país está com a economia super vivendo uma inflação muito grande, né? Muita gente passando fome, tá? Então, a partir disso, a gente vai entrar para falar sobre a figura do Hitler que surge de tudo isso, né? Primeiramente, ele é austríaco, ele não é alemão, ele guerreou na Primeira Guerra ao lado da Áustria-Hungria e da Alemanha, que eram países aliados, no caso, impérios aliados, e quando a guerra acaba, ele fica da política de certa forma, tá? Ele é um militar conceituado, porque basicamente todo mundo que quer voltar de guerra se tornava um militar conceituado, tá? Basicamente isso. O que vai acontecer? O que no caso é o primeiro-ministro, né, o chanceler, ele vai nomear o Hitler para começar a investigar, a se infiltrar em partidos que possam ser opositores. E o Ebert e toda a sociedade europeia, nesse momento, tem muito medo do comunismo, porque o comunismo na Rússia bastante, a gente já tem a União Soviética se formando, e para países estritamente é muito perigoso, a galera acha muito perigoso essa questão do comunismo, porque tem a questão da partilha, a questão do não existir propriedade privada, e toda essa questão gera um medo em quem é burguesa, porque o burguês as coisas, né? Ele tem medo de perder essas coisas e tudo mais, principalmente burguês elite, eu tô falando, tá? A gente não tá falando de pessoa que na casa dele, não. Elite, que tem grandes terras, grandes quantidades de carros, grandes empresas, que a gente já tem essa situação aqui acontecendo. O que ele mais tem, que é um dos que estão nascendo com muita força, é o partido do a síntese do nome, pelo movimento ser um movimento operário, né, operários infiltrados e tudo mais, ele acredita que é um movimento comunista. E quando Hitler vai acreditando que é um movimento comunista também, só que ao chegar lá, ele descobre que na verdade é um movimento fascista, um movimento de extrema direita, que questionava assim o governo em várias questões, que queria um governo um pouco mais rígido, que não acreditava na democracia, como a gente já viu o partido italiano, né, o partido fascista italiano. Então, quando o Hitler chega nessa visão, o Hitler já tem incutido nele, na vida dele, na formação da vida dele, muita questão de ódio, muita questão de questionar os governos
democratas, né, de participação popular e tudo mais, porque ele na vida dele, durante a vida dele, ele foi muito frustrado, né, ele foi muito, não conseguiu grandes coisas, então tudo dele era reagir com ódio, tanto é que tem muitos estudos sobre ele, psicológicos e tudo mais, para entender como é que foi a formação dessa pessoa, chegar a ter tanto ódio, né, para eles bravejar tanto ódio, tanta raiva das pessoas, de outros grupos que não sejam arianos e tudo mais, tá? Então, várias questões entram aí. Para quem tiver mais interesse na vida dele, tem uma biografia dela feita por um brasileiro muito boa que dá para ler. Vou mostrar para vocês no anexo, tá? Basicamente, então, quando ele chega nessa situação, ele adere automaticamente ao partido. Ele vai para se infiltrar, para ser espião, mas na verdade ele começa a fazer parte do partido, tá? E ele tem uma oratória muito boa. A parte positiva do Hitler, que dá para a gente tirar, é que ele influenciava muitas pessoas, né? Como obviamente a gente já sabe, negativamente, infelizmente. Ele tinha uma fala muito boa, ele sabia falar para um público específico, ele sabia escolher a forma de falar para o grupo e tudo mais. E isso vai dar cada vez mais poder para ele dentro desse partido. Tanto poder que ele vai chegar a ser o presidente desse partido. E o símbolo, quem vai escolher, o símbolo do partido que vai ser alterado, vai ser ele próprio. Ele vai desenhar esse símbolo aqui, que é o símbolo da suástica, que eu acho que a maioria aí já conhece, né? E ele que vai desenhar esse símbolo novo, né, do vermelho, do branco e do preto. Vermelho, branco e preto remetendo ao Império Alemão, tá, gente? Que teve a troca da bandeira também. Só o formato mesmo que ele escolheu. E que basicamente esse partido ele vai trabalhar? Ele vai primeiro mudar de nome, ele vai virar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por ter esse nome, o pessoal fala, nossa, socialista, de esquerda e tudo mais. Não, ele é totalmente de direita. Inclusive, um dos lemas do Partido Socialista, desse Partido dos Trabalhadores Socialistas e tudo mais, aqui o socialista é mais do social, né? Igual nós temos o Partido Social dos Trabalhadores aqui e tudo mais, tá? Uma das coisas que eles vão pregar é exatamente isso, o anticomunismo, eles odeiam o comunista, né? O anticapitalismo também, no caso, os dois lados eles não curtem, o antissemitismo, que é o ódio ao judeu, né? Ideias racistas, ideias homofóbicas e anticapitalistas, como eu já falei. Tudo isso ele vai crescendo aos poucos, tá? São ideias que começam a entrar no grupo e vão ficando cada vez mais forte. A princípio é mais o anticomunismo, o anticapitalismo e o antissemitismo mesmo, tá? Beleza. Dentro de toda essa situação, a Alemanha, que a gente já viu, está complicada, está numa situação bem triste, porque você tem pensões de guerra para ser paga, a galera que voltava de guerra com membros amputados, ou seja, foi para a guerra, perdeu uma perna, o Estado tinha que pagar uma pensão para o sustento dessa pessoa que não conseguia mais trabalhar, a mulher, a família que perdeu o marido, tinha que receber um sustento, porque querendo ou não, o homem nesse período era quem sustentava a família e tudo mais, né, como a gente já estudou em outras coisas. Então, tudo isso gera custos. E dentro de um país totalmente endividado, que tem que pagar todas as dívidas de guerra e não tem a sua indústria, não tem a sua agricultura, está tudo sendo reconstruído, você tem uma situação muito crítica em relação a dinheiro, em relação à economia, tá? E o que vai acontecer? Como é que o governo vai tentar resolver isso a partir aqui de 1922, 3 anos depois da guerra, né? Ele vai, basicamente, emitir moeda, ou seja, vai mandar imprimir dinheiro para que o dinheiro circule mais, né? Para que a gente tenha bastante dinheiro e que esse montante de dinheiro consiga pagar as dívidas, né? Só que lembrando, como eu já falei para vocês, como a gente trabalhou aqui em inflação do Brasil no período da República, né? Quando você emite dinheiro, basicamente o dinheiro vale menos. Ele pode estar circulando mais, ele tem mais dinheiro no país, mas ele acaba valendo menos, porque você tem ele em grande quantidade. E, só para vocês entenderem o quão problemático isso vai ser, nós vamos ter uma hiperinflação em um ano, coisa muito rápida, né? Então a gente vai ver aqui, eu coloquei a tabelinha aqui para vocês. Em 1919 e 1920, um marco, né, que chama a moeda alemã nesse período, $1 vai equivaler a um macro. Ele vai chegar no máximo ali a 10 macros, ou seja, com $1 você compra 10 macros, que é uma situação até aceitável, né, para um período de guerra que a gente viu. Só que a partir dessa política que ele fez aqui, deu tão errado que $1 vai valer 1 milhão de macros. Ou seja, a moeda, o papel, não vai valer nada, basicamente, né?
A moeda alemã não vai valer nada. Se hoje a gente está vivendo aqui com o dólar valendo R$ 5, você imagina se fosse 5 milhões de reais, né? Então é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar a tragédia que seria, né? O tão difícil que seria. Então essa situação vai agravar a situação de vida da população alemã. E sempre que eu falei para vocês, sempre que a gente trabalhou esses conceitos de política, quando a gente tem uma situação de crise muito grande, né, a aceitação dessas ideias de salvação, de questionar a democracia, de questionar um governo fraco, né, dito fraco, querer um governo forte, aquela coisa toda, ela vem em tona, e isso começa a acontecer na Alemanha. Lembrando, a Alemanha já tinha muitos desses preceitos da população, né, pela questão do nacionalismo. Então tem aquela questão, o alemão é superior, o império alemão é superior, como todos os países desse período, tá? Não só a Alemanha, mas isso já estava ali incutido, ou seja, a galera já estava questionando por que isso está acontecendo com a Alemanha, essa Alemanha toda superior, né? Então, a partir daí que a gente vai ter a aceitação fácil das ideias do Hitler e tudo mais. Coloquei aqui a imagem só para ilustrar para vocês. Da direita para a esquerda, nós temos aqui uma criança brincando com um malote de dinheiro, para você ver como o dinheiro basicamente não valia nada, né? As crianças ficavam brincando um monte de dinheiro, brincavam de casinha e tudo mais, porque o dinheiro realmente não valia nada. Muita gente usava até para aquecer a casa, né, como a mulher está fazendo aqui no meio, ou para acender fogão. Então, tipo, é o papel realmente valendo papel, não valia nada, não valia como dinheiro, entendeu? O que vai acontecer então a partir disso? Como Hitler começa a crescer muito em relação ao seu partido, e o seu partido, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele tem uma polícia própria, que é a SA, tá? Coloquei aqui para frente, vai ter o um nome próprio dela, que é um nome bem complicado de explicar, mas vamos chamar de SA, que fica mais fácil, tá? E esse partido com essa polícia própria é uma polícia muito violenta, de uma ação muito violenta. Só para vocês entenderem a loucura que está acontecendo, tá? É um partido que tem uma polícia própria, uma milícia. Do lado dele que se veste, se farda e fala mesmo abertamente que é a polícia do partido, tá? Só para vocês entenderem, não é a polícia do governo, é do partido. Então, o que vai acontecer? O Hitler e o partido, a princípio, eles querem chegar no governo por meio de votação, querendo ou não, eles estão vivendo a democracia, um governo republicano e tudo mais, né? Só que como é que essa situação começa a ficar tão complicada em relação à inflação e afins, o povo começa a ficar tão exacerbado que eles pensam em outra forma de entrar no governo, uma forma de golpe. Lembrando, nesse mesmo momento aconteceu a marcha sobre Roma de Mussolini e deu certo. Mussolini foi com a galera para as ruas, não era para tomar o governo, mas acabou tomando o governo, né? E aqui vai acontecer a mesma coisa. O diferente todo esse apoio que o Hitler teve antes de conseguir dar esse golpe, né, de tentar esse golpe, e foi na fala, né? Então o pessoal, não, vamos lá, pô. A polícia foi lá, não, vamos lá também, a gente ajuda. Tinha muitos burgueses envolvidos, né, pela questão do anticapitalismo e tudo mais, muita gente que aceitava já as ideias. Lembrando, nesse momento aqui não eram ideias tão vai piorar, vamos dizer assim. Já era ruim, mas ia piorar as ideias absurdas dele, tá? Mas já tinha muita gente que aderia a essa nova forma de governo que ele queria, tá? Então muita gente ia participar. Só que antes, um pouquinho dias antes, a galera começa a meio que ficar meio com o pezinho atrás, né? Tipo, será que a gente vai fazer isso mesmo e tudo mais? E quando acontece o push de Munique, que é como a gente conhece esse dia, que é basicamente o quê? Uma galera vai marchando para a sede do governo, do governo que nesse momento é uma cervejaria em Munique, para tirar o governo, né, para tirar o presidente e tudo mais, o chanceler e o presidente. Enquanto eles fazem isso, como são poucas pessoas, não é um grupo muito grande, não poucas pessoas, mas perto do que tinha de polícia era poucas pessoas, né? O governo ele reage muito rápido, ele manda a polícia para a rua, manda o exército para a rua e ele para essa galera toda. E pior, além de parar essa galera toda, mata algumas dessas pessoas e prende vários membros disso, principalmente o Hitler. O Hitler vai ser preso como traidor da pátria, né? Então, tudo isso vai acontecer nesse momento e o golpe mesmo só não vai acontecer porque não teve uma aderência muito grande. Se tivesse, talvez já teria até acontecido, tá? E o partido do Hitler, o Hitler vai ser preso, e o partido dele, como foi o organizador de tudo isso, ele vai ser proibido, né? Ele vai ser banido por um tempo da Bavária ali, é uma parte só da Alemanha que está acontecendo isso, tá? Não é em toda a Alemanha, a parte que a gente conhece como Bavária, que é o sul da Alemanha. Mas vamos colocar a Alemanha para facilitar o entendimento. Então o Hitler vai ser preso e tudo mais. Beleza, eu coloquei aqui só uma imagem para vocês. Aqui, a Sturmenbeckland, que é a SA, vamos chamar de SA. A SA é essa aqui na direita, tá? Galerinha, você pode ver, fardadinha, com as suásticas no braço, né? E tudo aqui já
invadindo aqui a questão do Munica, que à direita está o prédio do governo, então eles estão ali já para avançar em relação a esse prédio e tomar esse prédio, e não vão conseguir, como a gente já viu. E um ponto é bom a gente lembrar, como tem gente que morre nesse período aqui, nesse momento aqui, da SA e militantes do partido nazista, essa galera que morre, ela vai virar mártir, né? Então Hitler sempre vai lembrar dessa galera, ah lá, morreram por nossa causa e tudo mais. Então tem essa questão também, né? Sempre falei para vocês, sempre tem uma pessoa que morre por uma causa, essa pessoa é colocada ali como, né, vamos lembrar dessa pessoa para sempre, vamos fazer por essa pessoa, isso, aquilo, isso. Sempre tem essa questão. Beleza. O Hitler, a princípio, ele vai ser sentenciado, ele vai ser julgado, e a sentença dele vai ser de 5 anos. Ele vai ter que ser preso por 5 anos, né? Era para ser. Durante esse período que ele vai começar a ficar na cadeia, ele não vai ficar os 5 anos, né? Obviamente, ele vai escrever o Mein Kampf, que é o livro dele, um livro autobiográfico sobre a vida dele, a trajetória dele e o que ele quer para a Alemanha, né? Então, ele chama Minha Luta, em traduzindo, tá? Essa obra, ela vai contar tudo que ele tenta fazer, que ele quer fazer com a Alemanha, já com as ideias que a gente conhece como nazistas, né? Com as ideias racistas, com as ideias antissemitas, com as ideias homofóbicas, toda a questão de questionar mesmo essa mistura toda. Basicamente, ele vai falar o seguinte: o povo alemão é o povo ariano, é o povo branco, e o restante é resto. Se você é judeu, você tem que morrer. Se você é cigano, que nesse momento a gente tem vários ciganos circulando entre o território alemão, você tem que morrer. Se você é gay, se você é homossexual, você tem que morrer. E várias outras questões. Se você é negro, você tem que morrer e tudo mais. Ele prega, basicamente, um genocídio, né? Vamos matar uma galera e quem vai surgir a partir disso vai ser o grande império alemão, tá? Então essa é a ideia do Hitler. A partir desse momento a ideia dele já vai ser escrita. Lembrando, ele não é uma figura muito pública nesse momento na Alemanha toda, muito conhecida. Ele é bem conhecido ali na região da Bavária e tudo mais, mas em relação ao Estado mesmo, a Alemanha, ele não é tão conhecido assim. Ele vai ficar preso só até dezembro desse mesmo ano, ou seja, de abril a dezembro de 1924, e os livros dele, essa ideia, o livro dele, né, essa ideia dele de genocídio, de superioridade, ele começa a ser divulgado, né, quando ele sai, porque a galera vai ficar meio que, nossa, quem foi, o que fizeram ali, quem foi que tentou dar um golpe no governo? Aí tá, descobre lá que foi o Partido Nazista. Não, quem é o líder? Aí o líder é o Hitler. Beleza. O que ele fala? E aí a galera começa a ter contato com o livro dele. Muita gente, a princípio, vai ler e vai falar, nossa, que absurdo, cara. Como é que ele fala isso e tudo mais? Só que é aquela questão, né? A gente gosta de uma tragédia. O ser humano é bicho ruim, né? Então o ser humano gosta de saber de tragédia. Então a galera vai começar a ler e vai falar, ó, algumas coisinhas aqui se pá, até aceitaria, né? Que nem hoje a gente tem a galera falando um monte de merda e a galera batendo palma, né? Então, nesse momento aqui é a mesma situação. E lembrando, a Alemanha estava em situação crítica ainda. A Alemanha estava se recuperando ainda, tá? Então, beleza. Lembrando, a gente está falando que a Alemanha está em situação crítica, está começando a se recuperar da hiperinflação. E quem é o grande aliado da Alemanha nesse momento, como um aliado de todos os países europeus, como a gente já viu na aula sobre os Estados Unidos? O próprio, né? Os Estados Unidos cede para a Alemanha, vende muita coisa para a Alemanha mais em conta, faz empréstimos, né? Tenta ajudar a recuperação econômica da Alemanha. Só que lembrando o que vai acontecer em 29, a gente vai ter a Grande Depressão, né? A quebra da Bolsa de Valores. Então, os Estados Unidos, que era o principal apoiador da Alemanha, quem mais ajudava a Alemanha a se construir, vai sair fora, vai falar, ó, não estou podendo te ajudar agora, que a situação aqui está complicada. E com essa crise mundial e a retirada do suporte dos Estados Unidos, inclusive a cobrança dos Estados Unidos em relação às dívidas da Alemanha, a situação vai piorar cada vez mais, tá? Então, a gente está vendo uma situação muito complicada na Alemanha por uma década, basicamente. O pessoal passando muita fome, de ter bastante desemprego, muita gente morando na rua, muita gente não conseguindo o básico de sustento e tudo mais, tá? Então, com isso, a população começa já a ir entendendo essa situação, essas ideias do Hitler, e começa a questionar o governo democrata, né? Nossa, esse governo não está conseguindo resolver muita coisa. E aí, no outro lado, na Itália, a gente já tinha o Mussolini subindo, né, no poder e tudo mais. Então, a gente já tem várias ideias, assim, de aceitação. E do outro lado também, a gente tem a União Soviética, tá? Não vamos esquecer, também com um governo ditatorial muito forte. Esse governo democrata, será que funciona mesmo? Porque nos Estados Unidos a gente tem a democracia e os Estados Unidos quebrou.
Lógico, os Estados Unidos vai se recuperar rapidamente, mas acabou quebrando, né, em relação a mundialmente falando, não foi o próprio país, mas ele acabou gerando uma crise mundial muito grande, né? Então a galera começa a questionar esses governos democratas. E com isso, automaticamente, vai surgir bastante governo fascista, ou bastante partidos fascistas e bastante partidos comunistas, participantes que vão aderir cada vez mais a essas ideias, na verdade, da população e tudo mais, tá? Então, já em 1932, 3 anos após a quebra da Bolsa, o partido de Hitler, o partido nazista, ele vai ser o maior partido da Alemanha. Só para vocês verem como a galera começa a aderir a essas ideias dele, né? Como é que a galera começa a acreditar nessas ideias dele. Então é um crescimento muito assustador para pouco tempo, né? Ele foi preso ali em 33, ou em 24, e ele vai, basicamente, em menos de 10 anos, ser o maior partido. Vai ser uma das pessoas mais conhecidas da Alemanha nesse momento, tá? Tanto é que na eleição de 32 ele quase ganha já a eleição para presidente. Ele perde por ele perde por uma margem de 15%, é bem baixa, né, a margem que ele perde. Então, ele já está conseguindo entrar na política, já está ativo na política, tá? Basicamente vai acontecer o seguinte: o estopim, que basicamente a gente sempre tem um estopinzinho acontecendo aí, né? Para que o Hitler consiga entrar diretamente na política, governando, no caso, né? Não só na política, mas como governador mesmo, como presidente, como chanceler, como imperador, como que ele vai se chamar depois, Deus, né? Nós temos aqui que vai acontecer um incêndio do Reichstag. O Reichstag era onde era o parlamento da Alemanha, como se fosse nossa Câmara dos Deputados daqui, tá? E basicamente o que vai acontecer? Vão tacar fogo num negócio, e quando a polícia tá lá para tentar apagar o fogo junto com os bombeiros e tudo mais, eles vão achar esse carinha que eu coloquei aqui na foto para você, o Marino van der Lubbe. Vai estar dentro do prédio, sem camiseta e tudo mais, e vão prender ele como culpado por ter feito isso, né? Ele era um holandês, ele tinha recém-chegado na Alemanha, tinha menos de um mês na Alemanha, e ele chegou se filiando ao Partido Comunista. E aí, a chavinha do Hitler vira, né? Ele tinha vários inimigos, que nem a gente viu, ele era contra várias questões, e a chavinha dele vai virar automaticamente para o Partido Comunista, para os comunistas da Alemanha, tipo, culpar os comunistas da Alemanha. E aí, lembrando, já tinha o apoio da burguesia, já tinha uma população já meio que aceitando as ideias dele. Quando ele acha um inimigo, né? A gente sempre tem aquela questão das teorias conspiratórias num governo fascista, como a gente já aprendeu. Quando ele acha esse inimigo dele, aí que basicamente ele tem o subsídio para fazer o que ele quer, né? Para assumir o poder e tudo mais. Tanto é que quando ele descobre que foi um comunista envolvido em tudo isso, ele fala isso aqui, ó: se esse incêndio, como acredito, tiver sido obra dos comunistas, precisamos exterminar essa peste assassina com punho de ferro. Ou seja, agora não é mais discurso só de ódio, é discurso de morte. A gente tem que matar, não é mais inimigo opositor de partidinho, treta política. Não, agora é morte, tá? Então, eu coloquei aqui a imagem do hashtag pegando fogo para vocês, e eu coloquei essas duas posições aqui. Apesar do Marinus ele ter assumido a culpa, ele falou que fez mesmo, ele queimou mesmo o hashtag, porque ele tinha muito medo desse governo nazista que estava vindo, basicamente essa era a ideia dele. Até hoje a gente não tem certeza do que aconteceu, tá? Até hoje a gente não sabe se foi ele mesmo, mas tem outras teorias que vão falar, teorias históricas, tá, gente? Não teoria conspiratórias, que vai falar basicamente o seguinte: na verdade foi a própria SA, a própria polícia do Hitler, que tacou fogo no hashtag para justificar as ações dele depois. Lembra que a gente teve o plano Cohen aqui no Brasil, que é aquela questão do plano comunista, que ia tomar o Brasil, e Getúlio foi lá dar um golpe para não deixar isso acontecer, né? Para não deixar esse inimigo assumir o poder? É basicamente o que vai acontecer aqui. Então, hoje a gente tem essa visão, assim, de talvez tenha sido o próprio Hitler até, que tem organizado isso, ou a própria polícia dele, né, que tem organizado, do partido dele, que tem organizado isso, para justificar a ascensão que ele vai ter no poder depois, tá? Então a gente tem essas vertentes aí. Beleza, então a gente já colocou aqui que ele já tem os apoios dos burocratas, né, da galera da alta elite ali alemã, ele já tem apoio da burguesia, ele já tem apoio de vários políticos e dos militares, toda essa galera temendo os comunistas também, né? Fora as ideias dele que tem aderência muito grande em relação à superioridade alemã, superioridade racial, de ser contra judeus, contra negros, toda essa questão toda, tá? Nessa mesma noite que a gente viu que aconteceu essa queima do hashtag, o incêndio do hashtag,
ele já manda prender diversos deputados comunistas para garantir, assim, tipo, basicamente assim, for comunista, então já vamos prender os líderes aqui. Se foi essa galera mesmo, a gente já vai descobrir. Então, para como suspeito, ele já prende uma galera, tá? E a partir disso, o Hitler vai começar a governar, que ele não ganha a presidência, mas o Hindenburg, que é quem ganhou a presidência, dá para ele o cargo de chanceler, que é um cargo abaixo, como a gente já viu, do presidente, mas é um cargo que já manda também, né? Ele está ali no meio, ele é um primeiro-ministro, ele é um ministro como se fosse um ministro da Casa Civil aqui do Brasil. Então ele já governa de certa forma, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer um decreto de emergência, que é usando aquela ideia de vai acontecer uma conspiração comunista, a gente vai perder o governo, eles vão dar um golpe, eles vão fazer uma revolução, e ele manda prender uma galera. Ele manda prender jornalistas que são comunistas, ele manda prender músicos que são comunistas, ele manda prender membros do Partido Comunista, professores que são comunistas, todo mundo que tinha uma ideia já meia contra o governo e tudo mais, ele já manda prender e torturar, tá? Então, até abril desse mesmo ano que a gente está estudando aqui, 25 mil pessoas são detidas. Tá? E dentre dessas, mais de 10 mil foram mortas. Então é uma situação, um momento já complicadíssimo, né? Então já é a ascensão mesmo de um ditador, né? Se você começa a matar, a torturar os seus inimigos políticos, é um governo ditatorial. Que nem a gente falou lá na questão do fascismo, né? A gente tinha um Machado, era o Feixe que estava ali segurando tudo, e no cantinho um Machado para quem não aceitasse a ideia, né? Então é isso que vai começar a acontecer aqui. Beleza. Vou beber uma água aqui. Beleza, a gente está aqui em 32, então. 33, né? Em março de 33 aqui, a gente vai ter uma eleição, tá? Basicamente, essa eleição primeiro que a galera votava era nos deputados, tá? E a partir dos deputados, eles tinham a votação do presidente e assim vai. Nessa votação dos deputados, lembrando, o Hitler já era chanceler e tudo mais, o que vai acontecer? Basicamente, muitos deputados comunistas estão presos e só tem mais um partido que possa fazer frente, né, ao partido de Hitler, que no caso é o Partido Social Democrata, tá? Só que o Partido Social Democrata ele é basicamente formado por burgueses, né? Como a gente ouve social democrata, é uma galera geralmente burguesa, tá? E o que vai acontecer? Esse partido, para o Hitler assumir um poder constante, um poder maior, para ele ter poder de voto maior e tudo mais, ele precisa ter a maioria dos deputados, como a gente já falou. Se alguém quer votar alguma coisa, quem tem que apoiar são os deputados, né? E ele já tem uma grande parcela aqui dessa Câmara dos Deputados, o hashtag do próprio que pegou fogo ali, né? Não é mais lá porque está pegando fogo, mas tudo bem, que pegou fogo no caso, né? O que vai acontecer? Como ele começa a ter esse apoio muito grande, a Câmara dos Deputados basicamente vai apoiar o Hitler. Então ele vai começar a ter um poder muito grande, ele vai começar a ter um poder de chanceler já como se fosse um poder assim. Eu tenho o executivo e eu tenho o legislativo, ele já vai ter os dois poderes basicamente na mão dele. Porque o que ele dizer, a galera vai aceitar e vai passar. E com isso, como o partido dele vai ter a maioria da Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados, ele vai começar não é que ele vai começar, ele vai assumir o poder mesmo desses dois poderes e vai começar a governar por decreto. Então, basicamente, ele pede, gente, como a gente está numa situação de possível guerra civil contra os comunistas, eu preciso ter um aval maior, eu não preciso não quero lançar uma lei para vocês votarem daqui 2, 3 meses e aí sair a lei, né? Eu quero governar por decreto de emergência, ou seja, o que eu falar é lei. Eu falei aqui, você assina aí e deu. E ele vai ser aceito, esses decretos de emergência vão ser aceitos, né? Então, ele começa a governar a partir de decretos e logo, então, ele vai ser um ditador. Ele começa a ser um ditador, tá? E aí vocês vão falar, tá, professor, mas e o presidente? O que vai acontecer com o presidente? Nós vamos ter aqui em 2 de julho desse mesmo ano, de 33, o que a gente conhece como a Noite das Facas Longas, tá? Que a polícia a ASS, tinha outra polícia também, que era a polícia de elite do partido, tá? Chamava SS, também coloquei o nome aqui, mas eu não consigo falar, né? Mas tá aí, Schutzstaffel. Essa polícia, ela vai agir e vai matar uma galera, principalmente a galera que era questionadora do Hitler. Então, ele vai matar basicamente 85 pessoas em um dia só,
Dentre essas pessoas tinha aliados do Hitler, né? Nós tínhamos os opositores, obviamente, que ele não, né, se matou aliado, imagina opositor, e o próprio Hindenburg vai morrer também nesse período, tá? Nesse momento. Então, é muito complicado. A partir disso, ele matou todo mundo que ele tinha contra dentro do governo, que era contra ele dentro do governo. Muita gente, inclusive, tem um aliado dele que é homossexual, que ele vai matar, vai mandar matar nesse momento. Muita gente ele vai participar da prisão, ele vai lá e fala: não, você vai ser preso por traição, por isso, por aquilo. Tudo lembrando, todos os motivos deles são sumariamente criados, tá? São mentiras, são fake news. Ele vai prender sem ter argumento, vai prender simplesmente porque ele quer, porque é um inimigo, tá? Não é porque a pessoa fez isso, fez aquilo, roubou, matou, não. Ele é um inimigo, ele tem que ser preso. Basicamente isso que vai acontecer. Então, o Estado alemão ele vai passar a ser um Estado centralizado na mão do Hitler, autoritário, autocrático, né? Ele vai começar a mandar tudo e tudo mais. E é isso que vai acontecer. E só para vocês entenderem como é que estava a população alemã nesse período, que já, em sua maioria, né, não todos, mas em sua maioria já tinha aceitado as ideias do Hitler, e era isso mesmo, a superioridade alemã, raça alemã superior, o resto tem tudo que morrer. É assim, basicamente. Nós vamos ter esse acontecimento aqui, que é a queima dos livros, né? Basicamente, estudantes, elite, né, nesse momento que a gente está falando de estudantes aqui, estudantes universitários e jovens, né, eles vão começar a fazer organizar dias para queimar as coisas. Então, isso a gente não vai ter só estudante, não, tá? Vai ter muito professor, vai ter muito artista que ligado às ideias nazistas, porque também não era só, que eu já falei para vocês, não é só uma parcela da população, é muita gente que aceitou essas ideias, né? Não adianta a pessoa ser inteligente ou a pessoa ser burra, ela aceitou essa ideia, tá? Então, muitas dessas galera vão apoiar esse acontecimento, que é basicamente isso, eles vão pegar todos os livros que são considerados de ideias contraditórias, né? Livros comunistas, livros de filosofia, livros de história que contam uma história diferente da que eles querem. Toda essa questão, eles vão pegar tudo isso e vão começar a queimar esses livros. Então, eles vão fazer montantes, que nem a gente colocou aqui na foto, com a mãozinha para cima, né, saudando Hitler e tudo mais, o Heil Hitler da vida, e vão começar a queimar esses livros, tá? Para uma galera que estava ali já tentando entender o que estava acontecendo, a galera achou que era fanatismo, né? Fanatismo é mentira, deixa isso daí e tudo mais. Mas não, aqui já é uma amostra, basicamente, do que estava por vir, tá? E só para vocês terem noção do tamanho do negócio. Aqui é o centro, tá os livros queimando fogo, aqui em cima do queima dos livros que eu coloquei aqui. E olha o tanto de gente assistindo, cara. Tá ligado? Como se fosse uma coisa assim, nossa, maravilhoso. Estamos acabando com o mal da Alemanha. Como, na verdade, quem tinha assumido o poder era o próprio mal, né? É aquela questão, a gente está o reprimido se tornando o opressor, né? Então é isso que vai acontecer. Então, a partir disso, em agosto de 34, o Hindenburg ele vai falecer aos 86 anos, né? Ele conseguiu não morrer naquela noite das 85, da noite das facas longas e tudo mais. E o que vai acontecer? A partir da morte dele, o Hitler vai unir esses dois. Ele vai ser o presidente e o chanceler. Ele já manda basicamente nas câmaras, né? Que a maioria ele vai dissolver, ou seja, a maioria ele vai destituir todo mundo. Então ele vai ser como se fosse um imperador mesmo, né? E ele vai declarar o Terceiro Reich, que é um novo império alemão. A instituição, ele não se torna um império, tá, gente? Na parte escrita mesmo, política, ele não é um império. Apesar dele ter todos os poderes, não é um império, não vira um império, né? Um império alemão e tudo mais. Então, basicamente, ele vai proclamar esse Terceiro Reich, e ele, como ele juntou esses dois cargos, ele já tinha a questão da democracia, da Assembleia dos Deputados, ele vai se tornar o Führer, né? Ele vai se proclamar o Führer, que significa o guia alemão. Então a gente tem o Heil Hitler, Heil Führer, e aí vai, tá? Então ele vai chamar esse período de Terceiro Reich, que é para comparar os outros impérios. A gente teve o Império Alemão no Primeiro Reich, que foi do período dos germânicos, né, que tomaram a partes da Roma, do Império Romano e tudo mais, bem antes. Depois a gente teve o Segundo Reich, que foi no período anterior à Primeira Guerra Mundial, e agora o Terceiro Reich, para justificar que é um poder muito grande, né? E eu só coloquei essa imagem aqui para exemplificar para vocês. Sempre lembrando, tá? Olha o tanto de gente. Isso aqui ele não pagou todo mundo para estar ali, tá, gente? Então é um pessoal que realmente acreditou nas ideias dele e realmente também era racista, também era nazista. Como eu falei, não é toda a Alemanha, mas é ali 90%.
tá? Então todo mundo aceitou mesmo essas ideias, e é coisa muito triste de ter acontecido, tá? E que pode acontecer de novo, inclusive. Uh, beleza. Dentro disso, o Hitler vai começar a ter que mostrar o trabalho dele, né, para ter essa aceitação toda dessa galera, né? E ele vai conseguir basicamente um milagre econômico fazendo ações diretas na economia que foram simples, mas que foram efetivas, que realmente funcionou, né? Então, primeiramente, o que ele vai conseguir? Ele vai controlar toda a economia, o Estado vai controlar toda a economia, ele vai congelar os salários, ou seja, vai ficar aquele preço ali que tem que ser recebido, ele vai congelar os impostos, ou seja, tentar deixar o mínimo do imposto, né? Não vai conseguir congelar, porque o imposto, como eu já falei para vocês, não é algo que seja congelável, é algo que tem que sempre acontecer, senão o Estado não funciona. E ele vai congelar os preços também, tá? Ou seja, você vai receber isso aqui por um tempo da sua vida, só que você vai conseguir comprar as coisas por um tempo da sua vida, porque nada vai mudar de preço, tá? Ele vai incentivar a indústria, principalmente aqui a indústria automotiva, de infraestrutura e tudo mais. Então, grandes empresas que a gente conhece hoje vai estar ligado ao governo nazista, tá? Por exemplo, a Volkswagen vai estar ligado ao governo nazista. Por quê? Ele é uma empresa e o governo está dando subsídio. Aqui não estou falando que a Volkswagen é nazista da parte pejorativa, tá, gente? Mas associadas ao governo nazista e tudo mais, tá? Não, tipo, todo racista e tudo mais, não é essa a ideia. É mais governo associado ao governo nazista mesmo, em relação à política. Então, tudo isso vai acontecendo e ele vai começar a gerar empregos. Então, todo esse investimento da infraestrutura, como a gente já viu no New Deal, vai começar a gerar bastante emprego. E são empregos com salários baixíssimos, mas que todo mundo vai receber. Eu ganho pouco, mas eu ganho, entendeu? É pouco, mas é limpinho, como a gente brinca, tá? Então, toda a população que está desempregada começa a voltar ao mercado de trabalho, e aí a gente tem aquele ciclo que a gente já estudou outras vezes. Com muita gente trabalhando, a gente pode liberar crédito, essa pessoa pode pegar crédito e comprar coisas a longo prazo, e isso vai gerando, a economia vai se gerando, vai se recuperando aos poucos, né? E é isso que vai acontecer. Além disso, ele só podia ter 100 mil homens no exército, como a gente já viu no Tratado de Versalhes. Ele vai esquecer isso, ele vai começar a montar um exército de milhões de pessoas. E isso é mais emprego, querendo ou não. Quem não tem nada para ser soldado, recebendo alguma coisa é ótimo, né? Então, muita gente vai conseguir, vai entrar no exército e tudo mais. E lembrando, como ele é uma figura mítica, né, um mito do Hitler, do Deus e tudo mais, muita gente vai pela doutrina nazista para o exército. Ou seja, nossa, se precisar lutar pela Alemanha nazista, eu vou lutar pela Alemanha nazista. Se é para matar em nome da minha raça, eu vou matar pela minha raça, tá? Então, tudo isso vai acontecendo aí e vai sendo cada vez mais exacerbado, mais forte, tá? E eu coloquei para vocês aqui a imagem do Fusca. Hoje a gente não tem tanto Fusca, mas o Fusca já foi o carro mais vendido do mundo, né? Então, o Fusca ele é o exemplo disso. Ele é um carro simples, é o carro do povo, inclusive, né? Ele é um carro simples para qualquer um comprar e ter um carro. E esse carro alimentou a indústria alemã, porque todo mundo comprava, todo mundo conseguia comprar, e ia alimentando outros setores da economia, setores de aço, setores da borracha, né? Então, você gerava ali uma economia bem cíclica, que se sustentava muito bem. Beleza. Que eu já acabei falando tudo. Eu esqueci de falar só a última parte aqui que eu coloquei. Das empresas eu já falei aqui para vocês. E a gente tem que pontuar outra coisa. Como ele começa a ter essa questão de uma automação, de criar um exército e tudo mais, todos os setores da economia ligados a questões bélicas, ou seja, questão petroquímica, de borracha, de aço, de mineração, de siderúrgica e tudo mais, eles começam a receber uma atenção muito grande do governo. Por quê? Todas elas que vão tornar possível a máquina de guerra que o Hitler pretende. Porque o Hitler ele não quer só assumir o poder e tá tudo bem ali na Alemanha, não. Ele quer fazer um império, né? Ele quer tomar todas as terras que ele acha que ele tem que tomar, todas as terras que ele acha que perdeu, né? Que tem aquela questão das terras perdidas durante o Tratado de Versalhes. Ele quer fazer isso e tomar essa questão toda, né? Não é só recuperar a Alemanha e tá tudo bem. Não, ele quer fazer um império. Fazendo armas, você está fazendo tanques, você está fazendo avião, você está fazendo trem, está fazendo navio, submarino. Tudo isso, se a economia estiver ativa, se a economia estiver aquecida, você vai gerar mais trabalho, você vai gerar mais investimento, você vai gastar bastante. E isso vai acontecendo e vai gerando ainda mais lucro, querendo ou não, tá? Então, é uma das
partes econômicas que ele fez foi isso também, dentro desse milagre econômico que a gente fez. Eu coloquei em aspas aqui que esse milagre é bem questionável, tá? Lógico, ele recuperou, de certa forma, a Alemanha, mas ele foi visto como algo assim, nossa, absurdo, por isso que ele virou um herói e tudo mais. Não, não é bem assim, tá? Então, a partir de tudo isso, ele já é um grande cara, a galera já respeita muito ele, já é muito popular, porque ele conseguiu recuperar a Alemanha, né? E dentro questão que a gente já estudou, de, vou ver ali um cartaz, você está falando bem no coisa. Não, a propaganda do Estado nazista, ela é da raiz dela, ou seja, da escola até o final da vida da pessoa. Então, você, seus 4... E você basicamente nascia, não nascia, mas durante a sua primeira culturação na escola, você já era nazista, tá? E nazista, eu digo no sentido nazista mesmo, de preconceituoso, racista, óbvio que vai, tá? Aí eu deixei aqui para vocês as imagens, tá? E lembrando, as propagandas são baseadas em mentiras, tá, gente? Como a gente já viu, a fake news é a base de um governo, tá? Então aqui a gente tem aqui a participação do jovem na guerra, né? Tá vendo a menina e o menino aqui, são dois jovens, sempre, né? Claros, né? Olho claro, aquela coisa toda, branco e tudo. Agora olha a imagem do judeu que eles colocam aqui. Atrás da bandeira. Quem é o inimigo é o judeu. O judeu tá ligado com essas outras nações, e essas nações vão a Alemanha crescer. Entendeu? É essa a ideia aqui. E aqui a gente tem aqui o exército alemão, né? Que a galera com a mãozinha para frente, nossa, é ótimo, Deus me livre. A galera aqui com a mãozinha para cima, do exército alemão, todos jovens, né? Então, muitos jovens entraram no exército exatamente para isso. Pela questão do prestígio, para servir o grande líder e tudo mais. Então, Hitler ele vai ser super bem visto mesmo pela população. Ele vai ser como se fosse um herói nacional mesmo, né? Então, todo mundo vai fazer basicamente tudo por ele. E ele pode falar a atrocidade que ele quiser, que a galera já está aceitando essa atrocidade que ele está falando. Política, daquela galera que questiona ele. Quem questionar ele vai ser preso, vai ser torturado e possivelmente vai ser morto, tá? E a galera que é judia nesse momento, os judeus no caso, quem tem dinheiro vai começar a fugir da Alemanha, né, que já está temendo alguma coisa que vai dar muito errado, e quem fala ficar vai começar a sofrer bastante. Isso aí a gente vai falar depois, até vir a questão do Holocausto, né, da solução final, como é conhecido. Aqui eu coloquei só as imagens para vocês verem como é que é a oração, né, como é que é muito grande a questão do partido. Lembrando, não é só a questão do partido, é que tudo se torna Alemanha, né? Uma coisa só. Então, o Deutschland aqui, então, a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler e tudo mais. Essa é a ideia. Olha o tanto de gente, tá ligado? Todo mundo saudando com a mãozinha pra cima. Aqui é o exército da gente. E aqui era tipo como se fosse o dia da subida do Hitler, e tudo mais. Todo mundo ia lá saudar o exército, saudar Hitler. Fazer isso, né? Para jogar e tudo mais. A seleção alemã, obviamente, faz isso, a saudação nazista. Tá? É isso. Qualquer dúvida, já sabe.